Um parecer da chefia jurídica da mesa diretora da Câmara dos Deputados afirma conclusivamente ser impossível ao atual presidente da Casa, o deputado Rodrigo Maia, do ponto de vista legal, se candidatar a um novo mandato. E para falar mais sobre esse assunto, participa aqui do Jornal da Manhã, nesse feriado, o líder do PSD na Câmara, o deputado Rogério Rosso. Deputado, bom dia, como sempre, muito obrigado pela sua atenção. Bom dia, obrigado a vocês, Joseval, Vila, Thiago, é um prazer estar aqui novamente. Desculpa a respiração aqui, mas eu estou de bicicleta, acabei de descer aqui. Da última vez o senhor estava correndo, agora o senhor está de bicicleta, né? É porque é o seguinte, nos últimos 5 dias choveu às 5 manhãs, hoje não está chovendo, então a gente aproveita. Ô deputado, e por falar em corrida, a corrida pela presença da Câmara dos Deputados, com esse documento, o que o senhor acha que pode acontecer? Isso acaba bagunçando ainda mais essa tentativa do atual presidente? Aliás, o senhor concorreu com ele na última disputa. O senhor acha que isso acaba abrindo o caminho para o senhor ou para outro parlamentar? Olha, primeiro eu queria registrar que o deputado Rodrigo Maia tem feito um bom trabalho, sereno, tranquilo. E essa questão constitucional, de fato, ela não é pacífica. Ela enseja realmente muita discussão, porque é muito claro, tanto no regimento da Câmara, quanto no regimento quanto na Constituição, que o deputado eleito para a presidência da Casa, num biênio, não pode ser reeleito no outro biênio da mesma legislatura. Entretanto, não cabe a mim fazer essa análise jurídica, e sim, obviamente, a própria Câmara, ou, se demandado, o próprio Supremo Tribunal. Não serei eu que vou fazer, muito pelo contrário, eu entendo que o Rodrigo é um deputado com muita responsabilidade, é um deputado que tem feito um bom trabalho e sabe que é importante pacificar a Casa, principalmente a base do presidente Temer, uma vez que os próximos 2 anos serão cruciais de verdade para que o país não só saia da crise, mas que transforme, né, a sua linha política, fiscal, tributária, enfim, trabalhista, numa linha mais suave e uma linha muito mais transparente. Deputado Rogério Rosso, bom dia. Marco Antônio Vila, deputado. Bom dia, Vila. Deixa eu perguntar uma questão para o senhor. O senhor, então, é candidato a presidente da Câmara, é isso? O PSD, o meu partido, entende que o nosso nome precisa novamente ser colocado realmente para essa disputa. Eu diria para você que ninguém é candidato de si mesmo, Vila. Sim. Você precisa de apoio, você precisa de consenso, e eu tenho trabalhado por isso. Eu não tenho nenhuma dificuldade, muito pelo contrário. Eu sou o primeiro a abrir mão de qualquer pré-candidatura ou candidatura, se eu entender e perceber que existe um nome, um perfil, que vai trabalhar nesse consenso para que a gente possa, com tranquilidade, não só garantir a governabilidade, mas aprovar as reformas que o Brasil precisa. Mas por que o senhor quer ser candidato a presidente da Câmara? Olha, eu diria para você que não é uma vontade minha, né? Eu te convido, Vila, para vir aqui a Brasília, ficar um período com a gente. Você vai ver que vários deputados de várias bancadas e partidos fazem esse pedido, essa sugestão, etc. Eu entendo que eu não quero ser. Eu entendo que o perfil do próximo ou da próxima presidente tem que ser exatamente da conciliação, da união, da coragem de enfrentar temas importantes. Então não se trata de querer, se trata de uma demanda e de um pedido de várias bancadas, mas eu colocarei oficialmente o meu nome sem entender que ele é fruto de um consenso. Deputado, falando um pouco sobre a reforma política. Aliás, ontem nós levamos ao ar aqui uma reportagem na Jovem Pan, que tinha inclusive entre os parlamentares que falaram, o senhor deu a sua opinião sobre a reforma política, e o que nós sabemos é que o senhor chegou a sugerir para o presidente Michel Temer que, após o envio da reforma da Previdência, o governo crie uma espécie de grupo de trabalho com o Congresso para discutir a reforma tributária também. Eu pergunto para o senhor, não só a reforma tributária, mas a reforma política, essas reformas, afinal, quando saem do papel, deputado? Tá, eu moro em Brasília há 48 anos. Tenho 48 anos de idade, eu acho que a reforma tributária eu escuto há 30. E política é uma reforma meio que online, né? Todo ano tem uma mudança, mas não estrutural como o Brasil precisa. Vamos começar pela tributária. É impossível o Brasil criar empregos, é impossível o Brasil gerar desenvolvimento de investimentos se a gente mantiver essa estrutura tributária altamente perversa para a produção e para o próprio contribuinte. Isso não é um discurso, é um fato. É só
analisar a estrutura de custos de qualquer país parecido com o Brasil, China, Rússia, Índia, enfim, que a gente vai perceber que o Brasil a cada dia, não é a cada semana ou ano, a cada dia a gente perde competitividade. Então, ou a gente muda a estrutura tributária, a gente simplifica a arrecadação. Hoje nós temos quase 60 impostos, taxas e contribuições, nível municipal, estadual e federal. Se a gente fizer um valor agregado, 1, 2, no máximo impostos, e fazer a divisão conforme, obviamente, o Pacto Federativo e a necessidade competitiva do Brasil, com certeza o país é outro. Então, sugeri ao presidente, o presidente tem essa sensibilidade, entendeu que é importante, prioritário, e depois da reforma da Previdência, ele vai criar esse grupo de trabalho. Reforma política. Reforma política, você acabar com uma coligação proporcional, é um subitem de uma reforma. Você ter uma cláusula de desempenho que limite a quantidade de partidos no Brasil, como foi aprovado lá no Senado, aquela PEC, é um subitem. Mas eu diria que a reforma política ela é muito mais abrangente. Ela começa, por exemplo, será que devemos manter o Instituto da Reeleição para prefeito, governador e presidente? Será que devemos manter o voto obrigatório? Essas eleições nos mostraram que algumas cidades, mais da metade das cidades não foi votar em nenhum candidato. Reforma política entende também se não seria o momento, com muita responsabilidade e tranquilidade, de avaliarmos se vale a pena mudar nosso sistema eleitoral para que a gente possa fazer, por exemplo, um sistema distrital, ou um distrital misto, ou um próprio distritão. Enfim, eu entendo que a reforma política abrange não só esses temas que estão no Senado, mas também uma ampla e abrangente reforma política, passando inclusive por discussões de foro, etc. E aí o senhor inclui também reforma previdenciária e trabalhista? A previdenciária, ela na minha avaliação, ela é talvez, no médio e longo prazo, a mais importante, porque ela consome a cada ano do orçamento fiscal, dos impostos que nós pagamos, que o povo brasileiro paga, e que vai para o orçamento, boa parte desse recurso já é para a Previdência. Portanto, para continuar do jeito que o Brasil está do ponto de vista fiscal, em 9, 10 anos o Brasil vai estar gastando mais da metade dos seus recursos com a Previdência. Esquece investimento, esquece avanço, esquece desenvolvimento. Então, essa PEC do teto das despesas, do gastos, ela só faz algum sentido se ela vier lastreada com a reforma da Previdência. É como se fosse essa PEC um chassi do automóvel, a reforma da Previdência é o motor. Sem ela, não adianta, o carro não vai andar. E a trabalhista, como você disse, eu evito falar o nome trabalhista, eu falo a reforma do sistema produtivo e de custos do Brasil. Porque o custo trabalhista ao mesmo tempo, o Brasil precisa gerar emprego. Então a gente tem que encontrar soluções que, de um lado, reduzir esse custo, de outro lado, que a gente possa absorver mão de obra, principalmente qualificada. Perfeito. Então a estrutura de custos do Brasil, aí leia-se tributária, leia-se encargos sociais, leia-se custo trabalhista, ela precisa ser revista com responsabilidade, mas principalmente sobre a ótica da competitividade e da geração de emprego. Deputado... São temas que os próximos 2 anos a próxima mesa vai conduzir. Eu digo o seguinte, a depender do perfil da nova presidência da Câmara, ela será condutora das reformas ou, a depender do perfil, a indutora do caos. Perfeito. Deputado Rogério Rosso, líder do PSD na Câmara, muito obrigado pela atenção do senhor mais uma vez. Um excelente feriado para o senhor. Boas pedaladas, Obrigado. hein? Obrigado, vocês também. Um abraço.